alegria faz da noite o amanhecer. A alegria é sempre força para vencer. Não deixe a solidão tocar seu coração. Abrace um amigo e cante logo uma canção. Se acaso o cansaço teu corpo enfraquecer, trabalhe pela vida e veja o dia renascer. A alegria sorri onde estiver. A alegria é um sinal de fé. A alegria faz da noite o amanhecer. A alegria é sempre força para vencer. Mas se nova tristeza quiser te abater, dê graças pela vida, porque a dor te faz crescer. A alegria sorri onde estiver. A alegria é um sinal de fé. A alegria faz da noite o amanhecer. A alegria é sempre força para vencer. A alegria é sempre força para vencer. Bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos pelo canal do YouTube da Associação de Beneficência Espírito Consolador de São José do Rio Preto. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, vamos estudar a doutrina espírita que tão bem faz aos nossos corações. Alivia as nossas dores físicas e principalmente morais. Consola o nosso sofrimento, os nossos momentos tristes e renova as nossas forças, fortalecendo a nossa fé nos embates da vida. Que possamos lembrar sempre disso, quanto que nos ajuda o estudo dos ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, diante da nossa pequenez, das nossas fragilidades e inferioridades que ainda são tantas, nós vos buscamos neste momento, Senhor, para em primeiro lugar agradecer. Muito obrigado por teres vindo à Terra, Jesus amado. Quantos exemplos e ensinamentos que calam fundo na nossa alma e renovam as nossas forças nos dias de luta aqui na Terra. Muito obrigado, Jesus, por teu amor por nós. Permita, Senhor, e agora te rogamos, que possamos ter ânimo, disposição, forças, coragem, determinação para continuar estudando os teus ensinamentos, estudando as leis de Deus, nosso Pai amorável, e principalmente colocando em prática a caridade, o amor ao próximo, a indulgência, a paciência para com todos os nossos irmãos em humanidade. Dê-nos, Senhor, discernimento para que possamos errar menos a cada dia e agir mais no bem a cada dia. Inspira o nosso professor do Livro dos Espíritos, que ele possa ser inspirado, intuído, instruído na melhor maneira de passar as lições desta parte do Livro dos Espíritos. Que assim seja, Senhor. Vamos estudar. Olá, dando sequência ao estudo de O Livro dos Espíritos, nós vamos retomar hoje
os estudos a partir da questão 237. Vamos recordar que nós estamos no segundo livro, na segunda parte, que é o livro do mundo espírita, do mundo dos espíritos. E estamos no capítulo 6, que trata da vida espírita. Então, na verdade, nós estamos refletindo sobre como é a nossa vida fora da matéria, como era antes da encarnação, reencarnação, e como será depois. No capítulo de hoje, nós vamos falar sobre os tópicos percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Mas antes de entrarmos no estudo propriamente dito, eu quero mandar um abraço lá para o Dr. João, nosso amigo de Minas, Paracatu. Eu queria ver se a Andréa estava atenta. Paracatu, lá em Minas, que acompanha os nossos estudos com muito carinho, e um beijo no seu coração. E também um abraço para os companheiros de Brasília que nos assistem, de São Paulo, de outros estados e também de outros países. Um abraço a todos e muito obrigado por sintonizarem no canal do Consolador. Então, iniciando os estudos, nós vamos questionar as sensações, as percepções. Alguém pode se perguntar: o espírito tem sono? O espírito tem fome? O espírito sente dor? Ele vê? Ele ouve? Né? Como será que é a vida no plano espiritual? E nós sabemos que o espírito desencarnado é o mesmo espírito que está encarnado. Então, o espírito tem as mesmas percepções que tinha quando na Terra, né? Conserva as mesmas percepções e manifesta outras que estavam bloqueadas pelo corpo físico. Então, digamos assim, o espírito pensa, o espírito vê, o espírito se comunica, e ele se manifesta e ele se transporta pelo pensamento. Como o corpo físico o impede, porque o corpo físico é grosseiro, pesado, aqui na Terra se transporta dando passos, mas no plano espiritual ele vai se transportar pelo pensamento. Então o espírito tem as mesmas percepções que tinha na Terra e outras que não podia exercer, né? Questão seguinte: essas percepções, os seus conhecimentos são ilimitados, né? É aquela velha ideia equivocada que a criatura, depois de morta, depois de desencarnada, ela passa a saber tudo, passa a conhecer tudo, passa a ter informações que antes não tinha. E mais uma vez nós repetimos a mesma informação de sempre. O espírito encarnado, quando ele desencarna, ele não sofre uma metamorfose, ele é ele, o mesmo. Então ele vai ter os mesmos conhecimentos que ele tinha, a mesma experiência, as mesmas virtudes, os mesmos defeitos, o mesmo conhecimento. Agora, muitas coisas ele não se lembrava porque o corpo físico grosseiro o impedia. Mas não é que ele passa a ter outros conhecimentos, ele já tinha, estava em estado latente. Então imaginemos uma pessoa que tem a deficiência física na locomoção. Ela, quando desencarna, ela passa a andar. Essa capacidade de andar o espírito já tinha. Ela tem uma deficiência física mental. Ela passa a pensar e manifestar a ideia. A inteligência ela já tinha. Não foi que ela adquiriu talentos após a morte, não. Eles não estavam se manifestando, mas ele já tinha. Então, o espírito desencarnado, ele não adquire conhecimentos ilimitados. Ele manifesta o que ele já tinha. Agora, quanto mais evoluído, quanto mais próximo da perfeição, maiores os seus conhecimentos, né? Então, somos as mesmas criaturas após a morte, né, sem o corpo físico que nos impede de manifestar certos atributos, certas virtudes, certos talentos, né?
Só lembrando que quando o espírito reencarna, ele também tem algumas faculdades bloqueadas, né? O recíproco também é válido, né? Se quando nós desencarnamos, nós temos algumas percepções que estavam bloqueadas pelo corpo físico, quando nós reencarnamos, nós também sofremos a injunção do corpo material, né, denso, e também temos algumas limitações, né? Então, para a gente fazer uma comparação ainda aqui grosseira, vamos imaginar uma motocicleta que é leve ou ágil e ela se desloca no meio do trânsito, no meio dos carros. Isso. Agora vamos imaginar uma Scania pesada, carregada. Ela vai se deslocar com uma maior restrição, com uma maior limitação, porque é pesada, né? Então é mais difícil. Interessante. Muito bem. E os espíritos conhecem o princípio das coisas, quer dizer, depois que ele desencarna, ele passa a saber tudo, né? Ele tem acesso aos capítulos anteriores na sua integralidade, né? Naturalmente que não, né? Conforme a criatura vai evoluindo, ela vai se esclarecendo, vai compreendendo mais. Mas o princípio das coisas somente Deus é que sabe, porque nós somos criaturas, nós fomos criados em um dado momento. Daí para trás, né? Nós não tivemos nenhuma experiência, né? E esse princípio das coisas está tão distante de nós, né? A criação do mundo está num infinito tão longínquo que nós, né, temos uma pequena noção, né? E essa pequena noção aumenta um pouquinho com a desencarnação, mas, né, o nosso conhecimento é limitado, né? Não é ilimitado. Descobriram essa semana, né, os cientistas, os paleontólogos lá, que estavam fazendo escavações, acho que no México. Você viu a reportagem? Não, eu estava trabalhando. Não. Mentira. Ele viu sim. Ele viu essa reportagem falando que estavam fazendo escavações no México e descobriram alguma... no Fantástico foi! Descobriram alguma coisa sobre como os dinossauros desapareceram da Terra. Isso, foi a BBC de Londres que fez uma reportagem sobre isso. Muito interessante, quer dizer, nós estamos assim, a muita distância, né, da evolução, do começo da evolução do planeta Terra, né, da vida aqui na Terra. Quanto mais da criação como um todo, né, que a Terra é só mais um planeta no todo do universo, né? E os espíritos compreendem a duração do tempo? Essa é uma questão interessantíssima, porque muitas pessoas pensam que a Bíblia está em contradição com a ciência, porque o tempo relatado na Bíblia não bate com o tempo que nós conhecemos aqui na Terra, o tempo como ele é moldado aqui para nós em dias, em anos e coisa e tal, em meses, enfim. Mas é que, na verdade, a duração do tempo, ela varia até para nós. Até para nós é diferente se nós imaginarmos, conforme a faixa etária, um jovem de 12 anos. Se perguntar para ele assim, quanto tempo falta para ele tirar a carteira de habilitação, 6 anos, ele vai falar meia vida. Falta 50% do que eu sei o que é o tempo. E de fato, com 12, o que ele conhece do tempo é 12 anos. Quer dizer, falar 6 anos para ele é meia vida para ele, né? Já para uma pessoa madura, lá nos seus 80 anos, se fala para ela o que é 6 anos, ela vai falar, não é nada, passa rapidinho, porque para ela 6 anos não significa nem 10% da sua experiência aqui na Terra. Então, até para nós, o tempo, a duração do tempo é diferente. Para o espírito imortal, milenar, imagina um espírito milenar, perguntar para ele o que é uma encarnação de 60 anos, né? Deixa eu ver, 0,6% do que ele conhece que é o tempo, não é nada. Diante da eternidade, não é nada. Uma encarnação aqui na Terra é como se fosse um segundo, diz Emmanuel.
Na questão 241, pergunta se os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e justa do que nós. Quer dizer, os espíritos têm uma compreensão melhor, né, da vida, têm um entendimento maior. Isso depende, né? O espírito evoluído vai ter, o espírito sem elevação não vai ter. É a mesma coisa que aqui na Terra, né? Uma criatura que já despertou para a realidade da vida, ele tem uma compreensão diferente daquele, né, que está interessado apenas, né, no lazer, no seu conforto, nas suas facilidades, no seu prazer, né? Outro dia eu ouvia um debate de 3 espíritas, um debate muito interessante, porque enquanto eu lavo a louça aqui em casa, eu ouço a palestra, alguma palestra, enquanto a André está deitada vendo televisão. Então eu estava vendo, e nesse debate espírita, um dos 3 falou uma coisa muito interessante, né? Ele disse assim, que ele é professor de história, e que tem coisa que ele fala, e alguns alunos entendem, assimilam de imediato, ele não precisa nem completar a frase, o aluno já entendeu. Agora, ele disse, esse aluno não precisa de mim. Agora, tem aluno que eu falo 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, e o aluno tem uma dificuldade para entender, para compreender. Ele falou, assim também para aqueles que estudam o livro dos Espíritos. Tem gente que lê uma vez e entende, tem gente que lê e não entende, né? Então a vida é assim, nós vamos insistindo, até que a nossa compreensão vai aumentando. Então, mas essa compreensão, ela depende também da nossa vivência, da nossa maturidade, da nossa consciência, das nossas experiências. Da nossa evolução. Da nossa evolução. Da nossa evolução. Há um momento em que a criatura desperta e começa a se interessar por coisas do plano espiritual. E enquanto ela não desperta, ela só se interessa para coisas materiais, né? O aqui e o agora, né? E aí ela realmente não compreende as coisas espirituais. Mas na questão seguinte, vai se perguntar lá na 242, por que meios têm os espíritos o conhecimento do passado, né? E nós, que somos os espíritos, e um dia vamos ser espíritos desencarnados, tomara que demore muito, a gente guarda na memória, né, fatos relevantes, fatos que nos tenham causado alguma impressão, que tenham tido algum significado na nossa existência, né? Outro dia eu encontrei um jovem médico, e eu falei, lembra quando eu fui fazer palestra lá na sua classe, lá na faculdade? E ele falou assim, não lembro. Eu fiquei tão decepcionado, porque eu faço palestra lá todos os anos, e ele não lembrava, sinal que a palestra não foi relevante para ele, né? Não foi importante. Ele não foi! Mas ele foi, que eu conversei com ele. Mas é que no curso de medicina, o professor de perícias me chama para ir fazer a palestra uma vez por ano. E quem não tem interesse, o estudante de medicina que não tem interesse em perícia, ele não se apega aqui, vai colocar os interesses e salvar na memória o que interessa para ele. Aqueles que desejam ser peritos, então vão guardar na memória que ela fala, com certeza, né? Então nem tudo é conhecido pelos espíritos, né? A começar pela própria criação. Então, experiências marcantes, guardamos. Experiências, né, sem importância, nós esquecemos, né? Apagam-se para sempre, né? Eu me recordo quando eu trabalhava e tinha competência também como juiz de família, né? Hoje eu trabalho com o civil. Então eu me lembro de fazer audiências em processos de investigação de paternidade, em que a mulher falava assim, ele é o pai do meu filho, e o rapaz falava, eu não te conheço. Era muito comum isso. Aí ela falava, nós namoramos por 6 meses. E ele falava assim, eu nunca te vi. E depois ela falava assim, aí nós fomos no sítio do seu primo, né? E dormimos lá e mantivemos relação sexual. Ele falava, lembrei, fui sim, mas foi só uma vez.
Aí ela fala, e quando nós fomos na prainha, não sei aonde, e dormimos lá na barraca? Fomos sim, lembrei. Então, não é que ele estivesse mentindo, é que... Ele não lembrava? É que na cabeça dela havia um namoro, um relacionamento, e na cabeça dele, né? Na cabeça dele não existia nada. Compromisso, né? Não tinha compromisso. Então ele não lembrava daquele relacionamento, né? Que tinha gerado uma gestação, uma gravidez, né? Aliás, no domingo passou outra reportagem no Fantástico, que a Andréa falava. Viu? Você assistiu? Que a Andréa me contou quando eu acabei de lavar a louça. Ela falou, passou uma reportagem aqui que trata daquelas situações em que o namorado some. O namorado some e vai embora. E eu disse para ela, possivelmente o cidadão nem acha que é namorado, né? Tá saindo com uma moça, mas de uma hora para outra desiste de sair com ela. E na cabeça dela estão tendo um relacionamento. Na cabeça dele a realidade é uma, e na dela a realidade é outra. Por isso ele não fixa na memória aqueles relacionamentos, né? Não estou dizendo que ele está certo ou que está errado, eu estou tentando imaginar o que aconteceu, né? E os espíritos conhecem o futuro? Naturalmente que quanto mais evoluído, maior o entendimento, a compreensão, coisa e tal, né? Agora, eu costumo lembrar sempre que a gente estuda história para entender o passado, né? E compreender o futuro. E até compreender o presente e até prever o futuro. Então, quando eu falo isso, eu dou o seguinte exemplo. Por que nós falamos português aqui no Brasil e temos que ficar estudando inglês? Essa dificuldade de estudar outra língua, né? A gente podia nascer falando inglês? Acontece que, segundo a história, nós fomos colonizados por Portugal. Por isso, né, a nossa língua materna é a língua portuguesa. Então é a história que nos responde, né, por que nós falamos português. Então ela nos conta do passado e nós compreendemos o presente. E no futuro vamos continuar falando português, porque isso não vai mudar. Mas a gente pode pensar assim, um jovem, né? Ele está se dedicando aos estudos, está trabalhando, é dedicado à família. O que você imagina do futuro dele? Vai ter em tese, imaginamos que ele vai ter um bom futuro. Agora outro jovem está se envolvendo com drogas, né? Está se envolvendo com álcool, né? Está se envolvendo com mulher. Que futuro que ele vai ter, né? Ele vai, né? A gente imagina, né, que se ele não se emendar, não largar as drogas, ele não vai, né, ter futuro nenhum. Então a gente imagina, quer dizer, a gente tenta prever o futuro olhando o presente, né? Então o fato do espírito desencarnar não quer dizer que ele possa prever o futuro. A evolução vai lhe dar uma condição de imaginar o que pode acontecer. Aquele menino que usa drogas, que usa álcool, que não estuda, que não trabalha, que não tem compromisso com a família, ele ainda não enxergou o que vai acontecer com ele, o que está acontecendo com ele. Então, a falta de condição moral, a falta de evolução, faz com que ele tenha essa conduta equivocada. Quer dizer, uma condição moral melhor vai fazer a pessoa não só mudar a sua conduta, mudar o seu comportamento, mas também prever o futuro, né? Questão 243, os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm pleno conhecimento do futuro? Primeiro que perfeição absoluta, né? Se tudo é infinito para Deus, né? Que perfeição, que espírito que atingiu a perfeição, né? A perfeição é infinita, as virtudes são infinitas, então difícil, né? Depois se alcançar essa tal perfeição absoluta, né? Ele vai conhecer o que ele pode conhecer como criatura, já o dissemos, né? A criação somente, né? Somente Deus estava presente. Ele é o único soberano, né? Ele é o único, né? Perfeição suprema. Ele é o único que estava no momento da criação, que também se perde no infinito para o passado. A gente também não tem um dia, uma data, né? Então, o espírito evoluído tem um conhecimento muito maior, mas não um conhecimento de Deus, né? Na questão 244, pergunta-se, os espíritos veem a Deus, né? É uma pergunta típica de um ser humano encarnado, né? Porque quer ver Deus, quer sentar ao lado direito de Deus Pai numa cadeira, como se Deus fosse um velhinho de barba sentado na cadeira, né? Deus não é um velhinho de barba sentado na cadeira. Deus é uma inteligência suprema. Você vai ver a inteligência, você percebe a inteligência, né? Você percebe, você constata, mas dizer que vê, né?
mas ainda nós estamos nesse estágio de falar foi a mão de Deus, né? Então, enfim, né? É uma forma de dizer. Então, os espíritos mais evoluídos sentem, pressentem, né? Tem uma espécie de intuição de que Deus está falando com eles, né? Está lhes passando uma determinada mensagem, né? Por exemplo, eu tive uma intuição aqui que amanhã André vai fazer o café da manhã. Epa. Ovos mexidos, melão, presunto, e vai levar na cama para mim cedo, né? Não, café com leite, pão, vai buscar na padaria. Assim, é uma ideia, né? Sonhar não paga imposto. Enfim, então ninguém vê a Deus, né? Os espíritos superiores o compreendem, né? O sentem, o intuem, né? Que mais que nós vamos ver aqui? Deus transmite as ordens diretamente, né, às criaturas, aos espíritos. Ora, Deus tem muitas coisas mais importantes para fazer, né, do que ficar, né, corrigindo seres encarnados no estágio tão inferior quanto o nosso, né? Deus tem muito mais. Quando eu era criança, minha mãe falava assim, Deus tem um caderninho lá em cima, né, e anota tudo de errado que você faz. Então você não pode fazer nada de errado que Deus anota, né? É uma figura de linguagem, né? Deus, né, estabelece as suas leis que ele faz prevalecer pelas próprias criaturas. Então nós, né, fazemos que as leis de Deus se cumpram. Quando alguém faz algo errado e pela lei de causa e efeito precisa sofrer, vai aparecer por sintonia alguém que faça aquela criatura sofrer e resgatar o seu compromisso. Quer dizer, nós somos as ferramentas de Deus. É por isso que André Luiz fala que somos co-criadores. Quer dizer, nós auxiliamos Deus. Jesus falou, vós sois deuses. Quer dizer, somos o que André Luiz fala chama de co-criadores. Então, Deus não vem dizer no nosso ouvido, olha, levanta cedo no domingo e vai no centro espírita, né? Deus não vai ter. Para isso ele nos deu o nosso anjo da guarda, né? Para nos inspirar, nos intuir, né? Você sabe que, já que você está todo engraçadinho hoje, eu vou contar uma piadinha, né? Diz que o senhor era espírita e tinha tanta fé, mas tanta fé, que aí ele chegou no centro espírita, isso foi antigamente, tá? Muitos anos atrás, uns 50 anos atrás. E ele foi a cavalo, né? E aí chegando lá, ele parou o cavalo na frente lá do centro e foi entrando. Aí um companheiro da casa falou, mas meu amigo, você não vai amarrar o cavalo aí, porque senão ele vai embora. Falou, não, você acha, eu estou vindo no centro espírita, eu tenho tanta fé, eu estou me dedicando, você acha que Deus não vai ficar olhando meu cavalo? Aí, quando ele saiu do centro, o cavalo não estava lá, né? Mas como que Deus deixou meu cavalo embora? Aí o companheiro falou, porque Deus tem tanta coisa para fazer, né? Vai ficar tomando conta de um cavalo? Lembrou? É para rir já? Questão 2. Estava esperando o fim da piada. Acabou. Questão 245. A visão dos espíritos é circunscrita como a dos seres corpóreos? Não, é uma faculdade geral. Ora, nós sabemos que nós enxergamos com os olhos a matéria, nós encarnados, né? Que a luz entra no olho, se forma a imagem de ponta-cabeça lá no fundo do olho e nós temos essa visão. Então dependemos de ter luminosidade, dependemos do nosso óculos estar bom, estar com o grau atualizado, estar limpo. Essa é a nossa visão. E o espírito? O espírito não enxerga com a matéria. O espírito ele irradia, né? Ele tanto enxerga para cá como enxerga para lá. Então ele pode ver para frente, para trás, para os lados. Não precisa virar a cabeça, virar o olho, porque ele não enxerga com o olho. Global. Então ele não enxerga com o olho, ele não ouve com o ouvido, ele não anda com a perna, né? Então ele tem uma percepção da visão diferente da nossa, mais completa, né? Então a matéria não é obstáculo para ele. Ele pode ver atrás da parede, né? Coisa que para nós não dá certo, né?
Então os espíritos não têm necessidade de luz. Nós sabemos assim, eu estou vendo esta caneta, este objeto, por quê? Porque a luz reflete nele e eu vejo. Se eu apagar a luz, eu deixo de ver. Então eu dependo da luz para enxergar. O objeto aqui não tem luz própria. É a luz que reflete no objeto, ou a luz do sol, ou a luz artificial. Já o espírito vê por si mesmo, independente da luz. Então na escuridão, nas trevas, ele enxerga do mesmo jeito, né? Então na semana que vem nós vamos continuar as nossas questões, porque o capítulo é longo, vamos ver a partir da questão 247, mas são questões muito interessantes, né? Sim. E a leitura fica sugerida, fica recomendada. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode falar pelo nosso WhatsApp, que é destinado aos estudos do Livro dos Espíritos. Enfim. Pode comentar também no canal do YouTube. Então leiam as questões do Livro dos Espíritos e semana que vem continuamos ao estudo das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Tenham todos uma boa semana. Tchau, tchau.